Nessa aula de hoje, nós vamos entender o funcionamento da função se e aproveitar o embalo, vamos rever algumas funções que nós trabalhamos esses dias. Para isso, eu preciso que vocês construam essas duas tabelinhas. Beleza, pessoal? Beleza. Eu não estou conseguindo visualizar, professor. Não? Não estou conseguindo. Você fixou a minha tela? Aqui do lado, você Fixei. mesmo assim não está... Peraí, deixa eu... Foi. Não está aparecendo, tá só aquela tela preta. Pronto, eu vou botar aqui de novo. Visualizar Tá. a tela inteira. Tá preta ainda ou melhorou já? Pronto. Pronto, deixa eu ver se aparece agora. Pronto, agora apareceu. Show, show. Aí essa é para a gente reproduzir, né, professor? Aqui? Isso, exatamente. Beleza. E aí, o que é que vocês vão fazer? No final da aula, vocês podem salvar esse arquivo como função si, porque nesse arquivo vão ter 3 planilhas. Ó, isso daqui vai ser para cálculo de INSS, desconto de vale-refeição, desconto de vale-transporte, certo? Aqui já vai ser um pouquinho mais complicado, mas vocês vão entender, espero eu. Começa nessa daqui que vai ser a mais simples. Opa, chegou alguém. Chegou mais um. Mais um. Boa noite, professor. Boa noite. Já pode começar a construir essa tabelinha aí, viu? Ok.
Tá faltando gente. A Emanuele, que entrou no finalzinho ontem, não entrou ainda. Eu acho que ela tá meio perdida, que ela estava me falando. Eu acho que ela deve estar no YouTube. Eu mandei 2 links. Eu disse que ela já podia entrar. Ela não entrou ainda. E aí, galera? Acabei. Também, acabei agora. Meu foto só um número. Só um número. Alguém falou? Ah, sim, a Tabata. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Eu ainda estou terminando de digitar, tá? Tá bom. Só mais um pouquinho e eu concluo. Vi que a Elaine aqui mandou uma mensagem para a Emanuele, mas eu mesmo mandei para ela no privado também, ela nem visualizou ainda. Ela está meio perdida, mas acho que é porque quando você entra no ambiente virtual, já tem todo o material liberado de uma vez só. Ao invés de ser do material, do conteúdo, ir saindo aos poucos, não, já tem tudo de uma vez. Aí a pessoa, quando olha assim, ela meio que acaba se perdendo. Ao invés de, tipo, na semana só tem um material que vai ser trabalhado naquela semana e na semana seguinte eles só vão postar. E assim por diante. Tem cursos que fazem assim. Até mesmo na faculdade, que eu estou fazendo pedagogia AD, e o curso de pedagogia já está o material todo do semestre jogado lá de uma lapada só. Então, é bom e é ruim ao mesmo tempo. É ruim para o pessoal que não tem costume de fazer esse tipo de curso, pode acabar se perdendo, porque às vezes a pessoa acha que só porque está tudo ali, tem que ver tudo logo. Mas não, na realidade, você vai gerenciando o seu tempo e vai vendo material no decorrer do curso, né? Talvez seja isso, não sei. Pronto, turma? Pronto. Pronto. Galera, a gente vai começar. Aqui é um modelo bem básico de um boletim escolar, bem básico mesmo. Um boletim escolar completo, ele tem muito mais informações. Mas aqui a gente quer ver só superficialmente o uso dessa função. Primeira coisa que a gente vai fazer o boletim escolar, os números exibidos, as notas, elas têm um padrão, que é de uma casa decimal após a vírgula. Né? Todos os números, por mais que seja um 5 fechado, o que é exibido é um 5,0, um 7,0. Então, a gente vai colocar essas casas decimais, beleza? As casas decimais aí, a gente adiciona, como eu mostrei para vocês no primeiro dia, e eu acho que no segundo dia eu mostrei também como é que coloca, nas máscaras de número, vocês vão encontrar duas opções. Uma para aumentar o número de casas decimais e outra para diminuir o número de casas decimais. Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui é selecionar todos os valores, de nota 1 até a última nota 4, e aumentar o número de casas decimais uma vez, porque eu quero que fique só uma casa após a vírgula. E aí todas as notas vão ficar dessa forma. Se vocês tentarem colocar o 5,0 e dar Enter, o Excel não deixa. 5,0 Enter, ele não deixa. A menos que você aumente o número de casas decimais, porque para o Excel é o conhecido, eu ia dizer zero à esquerda, né? Mas zero à esquerda é assim, 0,5, que também não tem valor e o Excel também não deixa. Então, 5,0, né, o zero isolado após a vírgula, sozinho também não vale nada. Por isso que se você der Enter, em qualquer número que você colocar a vírgula zero, o Excel não deixa. A menos que você aumente o número de casas decimais. Tranquilo?
Tranquilo. Tranquilo. Beleza. E outra coisa, aumentar ou diminuir o número de casas decimais vai arredondar. Ó. Se eu colocar 5,398 e der Enter, ele deixa. Ó. Ele não é um zero. Eu tenho valores sólidos aí após a vírgula. Então o Excel deixa para mim esse 398, ele não tira. Se eu diminuir o número de casas decimais, ele vai arredondar. Ó. 398, 5,4. Tá vendo? O 398, ele automaticamente arredonda para o número mais próximo. Não tem sentido ficar 5,3, sendo que está muito mais perto do 5,4 do que do 5,3. Então, também aumentar ou diminuir o número de casas decimais vai fazer isso daí para vocês. Vai arredondar caso o valor se aproxime mais do número seguinte do que do número anterior. Tranquilo, turma? Vamos lá. Aqui nós vamos calcular a média. Nós já conhecemos a função, nós já vimos esses dias, através da função média, selecionando as notas. Pronto. Basicamente, só isso é o suficiente para que você calcule a média dos termos. Essa função automaticamente irá somar todos os termos e dividir pela quantidade de termos. Ou seja, meus 4 números automaticamente serão somados e divididos por 4. Tem gente que gosta de fazer de formas mais complexas. Né? Às vezes a pessoa não sabe usar a função média. Aí faz assim, soma dos 4, fecha parênteses e divide por 4. Né? Dá no mesmo, mas não é a forma mais adequada de você realizar esse cálculo, sendo que é muito mais prático você vir direto. Ó. Lembrando da dicasinha do tab, ó, eu boto MED, já tem um MED aqui, ó, como primeira opção, eu não preciso digitar o resto. Deixo selecionado, média, dou 2 cliques, ou pressiono o tab, ele já completa a função para mim. Basta apenas selecionar os argumentos da função após isso. E aí nós vamos dar Enter e expandir com a alça de preenchimento. Não precisamos calcular de um por um. Beleza, turma? Função média aí é molezinha. Beleza. Agora vamos para minha função preferida do Excel, pessoal. Função condicional. Ou se. Essa função aqui é a minha função preferida, é a que eu mais gosto de utilizar, porque é uma função que eu gosto de ficar quebrando a cabeça atrás de encontrar uma lógica por trás de problemas ou desafios para poder chegar num determinado resultado. Então, eu vou dar uma pausa na planilha aqui só para explicar para vocês basicamente como é que a função se comporta e os seus argumentos. A função é só isso, ó. Se, parêntese. Quando vocês iniciam a função, vocês vão notar aí ó, que toda função do Excel, quando a gente inicia, após abrir o parênteses, vai aparecer uma caixa de diálogo embaixo, mostrando quais argumentos ou parâmetros compõem aquela função. Na função se, vocês podem ver que nós temos 3 argumentos básicos. Um teste lógico, um valor se verdadeiro e um valor se falso. Basicamente, é isso na apostila, mas eu vou mostrar para vocês aqui também. Certo? Inclusive, na apostila tem exercícios também. Eu acredito que tem exercícios diferentes dos que estão na própria plataforma, no próprio ambiente virtual. Se vocês quiserem... Eita, fogos. Está tendo jogo hoje, né, pessoal? Vai ter Fortaleza e Ceará, pode esperar mais fogos aí. É explicado. Então, como é que funciona o teste lógico? Perdão, voltando ao que eu estava falando. Então, se vocês quiserem depois,
Se alguém, eu vou dar uma olhada nos exercícios da apostila, e eu acredito que eu tenho em arquivos todos os exercícios que estão na apostila. Se vocês quiserem, eu posso separar, tirar um fim de semana, que é o que eu tenho mais folgado, e aí eu boto no grupo, que aí fica para vocês acompanharem também como um complemento junto à apostila. Tranquilo? Eu vou Beleza, professor. É bom, viu? também. Show, professor. É bom. Então vamos lá, o teste lógico, eu não me lembro, porque aquela apostila ali foi eu que produzi, a apostila de Excel pleno, no começo da quarentena. Então, peço desculpa aí para vocês, eu considero meu português razoavelmente bom, acima da média, para escrita. Se vocês acharem algum erro de português lá, a culpa não é minha, viu? O Senai revisa antes. O teste lógico, eu não me lembro qual foi a definição que eu coloquei na apostila, certo? Mas o teste lógico, ele pode ser a condição necessária para se chegar a um resultado. Eu ia botar um ou mais resultados, mas um resultado já está bom. Né? Então, o que é o teste lógico? É um critério, é um termo, é um parâmetro que você coloca dentro da função. Esse parâmetro vai ser analisado pelo Excel. Opa, chegou mais gente. Boa noite. Então, esse parâmetro vai ser analisado pelo Excel e através dessa análise, a função C vai dar uma resposta para a gente. Essa resposta pode ser positiva ou negativa, ou ela pode ser apenas uma resposta contrária à outra. Por exemplo, o nosso segundo critério, ou argumento, parâmetro, se chama valor se verdadeiro. Beleza? O valor se verdadeiro é valor que será exibido pela função caso o teste lógico aqui em cima seja verdadeiro. Vou dar o zoom aqui para diminuir. E o último parâmetro se chama valor se falso. Valor que será exibido caso o teste lógico seja falso, né? Ou não seja verdadeiro, já que o valor se falso, ele sempre vai ser o oposto da resposta anterior que você colocar. Então, basicamente, é assim que funciona. O Excel vai analisar o parâmetro, a condição que você colocou dentro da função. Após analisar, ele vai lhe informar se aquele valor é verdade ou se aquele valor é falso, é mentira. Por exemplo, digamos que eu crie o seguinte teste lógico. Bom, primeiro parâmetro, se 2 mais 2 é igual a 4. Ponto e vírgula. No momento que você coloca o ponto e vírgula, você está encerrando o primeiro parâmetro. Então, significa que isso aqui é o meu teste lógico. 2 mais 2 igual a 4. É o que a função irá analisar. Agora eu vou colocar aqui o que deverá aparecer para mim quando eu der Enter, caso esse teste lógico seja verdadeiro. Eu posso colocar, vou fazer assim, eu posso colocar certo. Ponto e vírgula. E aspas. E agora eu já encerrei o meu valor ser verdadeiro. Pessoal, por que aspas? Sempre que você for usar um nome, uma palavra ou caracteres de texto dentro de uma função, você deve colocar esses caracteres entre aspas duplas. Senão o Excel não vai compreender o que você está querendo informar para ele. Números, sinais matemáticos ou células, caso eu pegue aqui um C28, por exemplo,
não precisa colocar entre aspas, mas palavras precisa. Beleza? Encerrei o meu valor verdadeiro. Agora vamos para o valor se falso. Caso o meu teste lógico não dê certo, né, ele seja errado, eu quero que apareça para mim a mensagem errado. E aí eu encerro a minha função se. Aí ele vai analisar se 2 mais 2 é igual a 4, deverá aparecer a palavra certo para mim ao dar Enter. Se 2 mais 2 não for igual a 4, deverá aparecer para mim a mensagem errado. Olhando de cara para essa função aqui, pessoal, no momento que eu der Enter, qual dessas duas palavras vocês acham que irá aparecer? Certo. Vamos lá, então assim, o Excel vai analisar a condição, ao dar Enter, aparece certo. E professor, Diga. nessa função é aquela mesma história que o senhor falou ontem, né? Não tem espaços. Você vai escrevendo direto, né? Exatamente. Um logo após o outro, né? Isso, tá vendo? Juntinho, ó, ponto e vírgula. Sempre lembrando, pessoal, ponto e vírgula para separar os parâmetros da minha função. Se eu colocasse, por exemplo, 2 mais 2 igual a 5, aí ele já ia analisar que esse meu teste está errado. Se eu colocar aqui 2 mais 2, como é o sinal de diferente no Excel, pessoal? Como é que eu coloco o diferente no Excel? Vocês sabem? Ninguém? Não sei. Sei não. Se fosse normalmente, a gente aprende que o sinal de diferente é o igual cortado no meio, não é isso? Com aquele e tal. Mas o teclado não tem esse caractere. Então, caso você precise de alguma forma usar um sinal de diferente dentro do Excel, vocês têm que fazer isso aqui, ó. Menor que e maior que. Aqui eu estou dizendo que 2 mais 2 é diferente de 5. Ao dar Enter aí, vai aparecer certo ou errado, pessoal? Certo. Certo, né? É óbvio que 2 mais 2 é diferente de 5. Se eu colocar que 2 mais 2 é menor do que 5, também vai dar certo. Afinal, 4, que é o resultado dessa soma, é um número menor do que 5. Agora, se eu informar para o Excel que eu quero que ele analise se 2 mais 2 é maior do que 5, ele vai analisar e vai me informar que isso está errado. Agora tem uma pequena diferença ou pegadinha com relação aos usos dos sinais. Se eu disser para o Excel que eu quero que ele analise que 2 mais 2 é maior ou igual a 5, ao dar Enter, ele vai dizer que isso está errado. Se eu disser que 2 mais 2 é menor ou igual a 5, ele vai dizer que está certo. Então, ó, quais são os sinais de comparação? A gente tem menor que, maior que. Menor ou igual, maior ou igual. Igual e diferente. Esses são os sinais de comparação do Excel. Que podem ser usados, eles podem ser usados principalmente junto com a função se. Esses sinais de comparação aqui. Tranquilo, turma? Tranquilo. Agora, beleza, ótimo. Agora vamos fazer outro exemplo aqui. Se eu coloco certo em uma célula e errado em outra célula, eu posso substituir isso aqui pelo seguinte. Agora eu vou dizer que o meu valor verdadeiro é D28. E eu vou dizer que o meu valor falso é D28 para analisar se 2 mais 2 é igual a 4. Ao dar Enter, ele vai dizer que está certo. Vou colocar assim, pessoal. 2 mais 2 é maior ou igual a 4? Está certo ou está errado?
Pessoal, tem como você repetir aí que eu não vi? Pronto, ao invés de colocar certo entre aspas duplas e errado entre aspas duplas, o que foi que eu fiz? Eu digitei certo em uma célula, errado em outra célula, e aí eu coloquei as referências no lugar de certo e errado. No final das contas, dá no mesmo. Tranquilo? Tranquilo. E se eu colocar assim, pessoal? 2 mais 2 é maior ou igual a 4. Ao dar Enter, vai aparecer certo ou errado? Certo. É para não parecer certo. Certo, né? Por causa do ou. Né? Ou é maior ou é igual. Então, um dos dois, pelo menos um dos dois, está certo aí. Isso daqui pega muito, é muito parecido com tabela verdade. Não sei quem já estudou isso, é raciocínio lógico. Vamos ver outro exemplo prático aqui do uso da função se. Eu vou criar uma tabela aqui embaixo. Nessa tabela eu vou colocar digamos que eu coloque nome, profissão e situação. Aí eu tenho o João, a Ana, a Francisco e a Maria. Tá? O João é advogado. Tá assim, advogado. A Maria, médico. Francisco é, vou botar assim, político. Né? A gente pensa que política é profissão, né? Ladrão. E Maria é policial. Policial é neutro, né? Não tem. Aí digamos que eu faço o seguinte: se B35, que é a profissão do sujeito, for igual a político, vamos colocar só. Vamos colocar só assim para não gerar confusão no número de parênteses que acaba aparecendo dentro da minha função. Então, se a profissão do sujeito for igual a político, é ladrão. Se não, só um instante. Aí tá vendo? Aqui eu posso colocar espaço, porque está entre aspas, talvez não seja ladrão. Tranquilo? Então, se for político, o que ele irá informar para mim é que o sujeito é ladrão. Se não, talvez não seja. Ao dar Enter, o se trabalha dessa forma. Ele vai analisar se o que está na condição bate com aquilo que você pediu, então o valor se verdadeiro acaba sendo exibido para a gente. Caso não, o valor se falso é o que vai ser mostrado. Sempre lembrando que primeiro valor verdadeiro e segundo valor falso. Sempre nessa ordem. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tranquilo, professor. Beleza. Professor, mostra só a fórmula de novo, por favor. Dá um clique. Isso. Pronto. Professor, Tá? no caso aí replicou para os outros, né? No caso, até Maria. Exatamente, que eu puxei para baixo. Certo. Lembre-se que puxando para baixo, ele vai analisar as células de baixo, que é B35. Se eu puxei para baixo, ele vai analisar B36, B37 e B38. Professor, essa fórmula, ela dá tipo uma condição para a palavra político, né? É. No caso ali do B37. A fórmula reconhece por si só em você. Ela reconhece a célula só em você digitar o nome? Exatamente. Ele vai verificar se dentro da célula B7 tem essa informação aqui inserida. Entendi. Não pode, como é que se diz? Não obrigatoriamente teria que ser tipo nessa célula, né? Se eu mudasse de campo, vamos supor, se eu mudasse esse nome político, botasse em outra célula aleatória, também ia dar certo? Tipo. Tô falando assim, né?
Se eu tirasse político daí e botasse ali no F, sei lá, F33, aí mesmo assim ia dar certo? Tirar a palavra político daqui. Não, esse nome aí, ó, político, onde tá a seta ali. Opa, é Aqui? esse. Isso, justo. Colocar o quê, por exemplo? Se eu tirar daí e botar, se eu tirar esse nome político daí e botar em outra célula, daria certo do mesmo jeito? Em outra. Diga qual célula? Diz aí uma célula qualquer. F33. F33. Colocasse aqui. Isso. Político. Não, não ia interferir porque essa célula não está sendo usada. Agora, se no lugar de político aqui eu colocasse, por exemplo, cozinheiro, quando eu desse enter, ó. Uhum. Agora que só ia mudar caso eu fizesse uma função perguntando se F33 foi igual a político. Aí vai dar ladrão, né? Porque ele está pegando a informação de F33. Ó. Uhum. Entendi. Beleza? Vamos lá para cima agora. O que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou estipular que, para que o aluno seja aprovado, nesse caso aqui, a sua média tem que ser 6 ou superior. Beleza? Então, o que é que eu preciso fazer com a minha função si? A minha função si deverá analisar se F2, que é a média desse aluno, é maior ou igual a 6, certo? 6 ou acima de 6. Se você colocar só maior que 6, não vai dar certo, porque se porventura alguém tirou... Aqui ninguém teve média 6, mas se porventura você se deparasse com uma situação onde alguém tivesse ficado com média 6, ele ia considerar como reprovado. Então você tem que colocar o maior ou igual para identificar que é 6 ou acima de 6. Então, se F2 for maior ou igual a 6, então esse aluno estará, lembrem-se, aspas duplas, certo, pessoal? Ó, na mesma tecla que tem as aspas, vocês vão ter as aspas simples e as aspas duplas, certo? Ó, então, muito cuidado, porque tem gente que coloca duas aspas simples. Não dá certo. Tem que ser com o shift para colocar as duplas. Fecha aspas. Caso F2 não seja maior ou igual a 6, o que deverá aparecer para mim será reprovado. Fecho aspas. Pronto. Agora a função irá analisar para mim se os alunos em questão serão alunos considerados, né, como aprovados ou como reprovados. Dá Enter, ó, na alça de preenchimento aqui, não precisa fazer de um por um, certo? Aí ele vai analisar e jogar o resultado. Deixar a função aí à mostra para vocês darem uma olhada, mas basicamente é assim que a função si trabalha em sua forma mais simples. Óbvio que existem lógicas mais complexas, mas em sua forma mais básica, o si não é tão complicado assim de entender, né, pessoal? Não. Professor, Oh, não tem uma história também que a gente consegue colocar o aprovado azul e reprovado em vermelho? sim, mas a gente vai já ver isso daí. Ah, não, tá ok. Mas a gente vai colocar isso aí, se chama formatação condicional. Eita, tá bom então, Só obrigada. a formatação condicional ela é simples, porque não precisa de fórmula. Você só precisa dizer para o Excel, informando dentro de uma opção, que determinado valor deverá aparecer com uma formatação de texto específica, só escolhendo a opção. Você não precisa colocar nenhuma fórmula para isso. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tranquilo, professor. No caso, o senhor colocou aí na fórmula maior ou igual para que o 6 não, para que o 6 fosse considerado também caso alguém atingisse a média, né? Nisso, é porque, tipo, se
tem que ter o igual, porque se o aluno atingir o 6, é considerado aprovado. Se tiver só o maior, por mais que ele tire 6, ele não vai ser considerado aprovado, entendeu? Sim, sim, entendi. Isso aí. Beleza. Agora aqui embaixo, vocês devem saber como é que faz, né? A gente vamos rever aí para não... Rapaz, ela visualizou a minha mensagem, mas ela ainda não entrou. Não posso fazer nada, né? Eu acho que é porque ela tem um pouquinho de dificuldade com relação ao uso de algumas ferramentas do computador. Se a pessoa não tem familiaridade, uma pessoa fica mais perdida que não sei o quê. Para calcular a maior média, vamos utilizar a função máxima, né? Eu não preciso usar maior, já que eu quero só o maior valor exato, eu não preciso utilizar a função maior só para colocar um argumento a mais. Seleciona as médias. Fazendo isso, ele já vai nos informar o maior valor. Professor, deixa eu te perguntar aqui, só para me anotar aqui e não esquecer. O máximo, ele, no caso, ele só serve para indicar uma única informação, né? Tipo, isso, o primeiro maior. Primeiro maior. Aí, no caso, se for a função maior, no caso, ele serve para indicar uma ou mais, como é que se diz? Ele serve para apontar não só o maior, mas também o segundo, o terceiro, o quarto maior, não é isso? Exatamente, ele escala os valores para você. Beleza. Agora aqui é a funçãozinha nova, pessoal. Ó, função que nós não vimos ainda. Quero descobrir o número de aprovados e o número de reprovados. Função conte.se. O nome é um pouco estranho, mas ela é mais fácil do que a função se. A função conte.se, ela faz o seguinte. Eu tenho dois parâmetros. Um parâmetro se chama intervalo e o outro parâmetro se chama critérios. O que é que nós vamos fazer? Eu quero saber o número de alunos que foram aprovados aí. Então, eu devo selecionar o intervalo onde essa palavra aparece. No meu caso, onde eu posso encontrar essas palavras? Coluna resultado, coluna G, que vai de G2 a G7. Após informar o intervalo, você vai aplicar aqui o ponto e vírgula e indicar qual é a palavra que você quer contar. Lembrando, é palavra, aspas duplas. Eu quero contar quantas vezes a palavra aprovado se repete dentro desse intervalo aqui. Quando vocês derem Enter, a função irá nos indicar ou nos informar que possuímos 2 alunos aprovados. Tranquilo? Tranquilo, professor. Ei, professor, me tira uma dúvida que eu me perdi aí nessa segunda da menor média. Eu não consegui pegar. Você vai utilizar a função mínimo. Mesma coisa dessa de cima. A média eu só faço substituir a palavra, não é isso? Isso. Pessoal, meu deu 0, por quê? Clica na fórmula para mim, por favor. O meu também deu isso, eu esqueci de colocar as aspas. Aqui, pode ser a questão das aspas, eu tenho que ter cuidado, que muita gente vê aqui aprovados, aí tá com esse aqui, ó. Certo? No critério. Aí não vai Entendi. encontrar, Deixa eu ver não aqui. vai encontrar porque É porque o meu tá aprovado, não tá aprovados. O meu tinha dado 0 porque eu não coloquei as aspas. Estou dizendo, não, beleza. A questão do S que eu falei para você é que se você colocar S aqui, não vai dar certo. Tem que ser sem o S, porque não tem uma palavra aprovados aqui. Eu pensei que pudesse até ser isso, por isso que deu 0 para você.
Mas, professor, o meu tá certo, vô. Com o se, eu seleciono o intervalo, ponto e vírgula, aspas duplos, aprovado, fechei o aspas e dei enter. Número de aprovados. Tu botou Ah, mas é porque eu estou selecionando na média, eu não estou selecionando na coluna do resultado, acho que é por isso. aí também, aí realmente não tem como. Ah, agora deu certo. Não dá para vocês chegarem aí no resultado do número de reprovados, né, pessoal? Seguindo aí o mesmo padrão. Conte se O número de reprovados é essa mesma fórmula do número de aprovados, não é isso? exato. Agora vamos para o percentual de alunos aprovados e percentual de alunos reprovados. Aqui não se usa função, aqui se usa fórmula. Como é que eu faço para descobrir o percentual? Olhando aqui, eu tenho dentre os meus alunos, quantos por cento foram aprovados e quantos por cento ficaram reprovados, pessoal? Como é que eu faço esse cálculo? É a Número de quantidade aprovados de. sobre o total de alunos. A quantidade de alunos. É a quantidade de alunos dividido pela. Aliás, agora deu a confusão. Total de alunos aprovados dividido pelo total de alunos na turma. Pronto, a turma são 6 alunos, não é isso? Ao dar Enter, ele vai dar aí 0,33333, mas é só você clicar na máscara de porcentagem que ele vai dizer para a gente que é 33%. Reprovados, mesmo esquema. Número de reprovados dividido pelo total de alunos. Deixa eu só deixar as fórmulas exibidas aqui do lado para vocês. Eu ia pedir exatamente isso daí, professor, porque eu não consegui fazer ainda o número de reprovados. Não? Não, porque eu estava tentando lembrar a fórmula e eu acabei apagando do aprovado. Aí foi que eu me perdi toda. Vixe. Mas você sabe que tem o Ctrl Z, caso aconteça. Não, eu estava tentando lembrar do Ctrl Z. Não consegui. Deixar a fórmula visível facilita muito para quem não tem muito conhecimento ainda. Professor, eu terminei a atividade 1, aí eu vou estar enviando para você hoje ainda de noite, beleza? Beleza. Aí as outras eu vou tentar fazer, acho que no final de semana. Eu vou tentar tirar o dia para fazer, adiantar um monte. Bom, é porque os exercícios, eu acho eles bem. Eu acho pouco. Atividade 1, atividade 2, atividade 3, eu acho que eles. Você pegando essa função, se for que você compreende, você consegue fazer bem rápido. É porque também eu não, como é que se diz? Eu gosto de fazer tudo antes, tipo, assistir a videoaula, ver o conteúdo lá, ler o slide e depois fazer. Sim. Mas eu acho que eu vou começar a tentar fazer também o exercício logo, aí se eu tiver dificuldade eu consulto lá o material. Porque assim eu acho que eu tô perdendo muito tempo. Professor, Oi.
Como é que o senhor fez esse do ladinho aí da média? Máximo F2, F7, mínimo F2, F7? Aqui é uma função, certo? Ah, aí também tem função, meu Deus. Não, aqui eu botei só para vocês visualizarem quais as funções que estão sendo utilizadas Não, do lado. sim, é porque o senhor colocou tudo tão rápido que eu falei, tem um jeito de fazer isso rápido também. Então, eu só fiz fórmula texto V9 e fiquei para baixo. Ah, tá ok. Vou testar aqui, obrigada. Na data e hora de elaboração, a gente pode utilizar a função só para agregar informação, a função é igual agora. Aí ele vai vir agora aqui, ó, a informação que é a data e a hora. Tudo, pessoal? Professor, Ei, professor. seu áudio ficou um pouco Tranquilo. aqui. Agora, Calma, peraí, vamos lá. Primeiro, uma pessoa. Ei, eu tenho uma dúvida. Nesse percentual de aprovados, o meu não ficou 33%, ficou 0,33%. Por quê? Porque quando você não aplica nenhuma formatação, ele vai geralmente aplicar sempre a formatação de máscara normal, de número, que é geral. Para que você transforme esse valor em porcentagem, você tem que selecionar a máscara de porcentagem. Selecionando a célula, que está o 0,3333, e clicar em estilo de porcentagem. Deu certo? Certo. Tomara que esse número de aprovado e reprovado não se repita aqui. Ah, vai não, rapaz. Eu dou aula de Excel avançado, Excel pleno, assim, né? Informática básica e tal, no Senai desde 2015. E é um curso que vende muito. Então, chutando aí por alto, digamos que eu pegue cerca de 9 turmas por ano. Cada turma com 25 alunos, de 20 a 25 alunos. Desde 2015 até hoje, só dois alunos foram reprovados. Então, é uma quantidade uma média maravilhosa. de... Professor. Oi. Professor? Oi. O meu número de reprovados deu menos 4. Menos 4? Foi. Peraí, olha se lá no teu conte.si tem um sinal de menos no começo da função. Não tem não, né? Tem. Ai, meu Deus, como uma falta de atenção. Se você colocar um sinal de menos, ele vai negativar qualquer resultado que a função possa gerar para você. Trabalhar com Excel é quase trabalhar com programação. Um ponto fora do lugar, ele esculhamba todo o resto do negócio que você quer fazer. Tanto é que dentro do Excel tem uma linguagem de programação, que é o VBA. A gente vai ver VBA lá no finalzinho do curso. Ei, professor, pode me tirar só uma dúvida? Posso sim. Essa data e hora de elaboração, como foi que você chegou nela? Porque enquanto você estava explicando, eu estava vendo essa porcentagem aí. Pronto. Aqui dentro dessa célula eu usei essa função, igual agora. Certo. Eu só não consegui entender, assim, você falou sobre a fórmula e tudo, mas eu não acompanhei esse raciocínio, não entendi direito. É porque essa função, igual agora, ela só tem um objetivo: mostrar a data e a hora atual. É 19h31 e pegando a data e a hora do seu computador. Certo. Tanto é que se eu fizer vou fazer qualquer alteração aqui na célula, vou digitar aqui nessa célula A. No momento que eu der Enter, a data e a hora vai ser atualizada. Sempre que você fizer alguma alteração na planilha, essa data e hora vai ser atualizada. Não, tudo bem, agora eu consegui compreender. Beleza? E assim, beleza, obrigada. Igual agora, você tem uma função também que é igual hoje, e ela dá só a data.
Você dá Certo. enter e forma a data. Mas aí, pessoal, se você usar hoje, ela atualiza também, né? Tipo, quando você abrir. Atualiza. Ó, vocês vão salvar esse arquivo, quando vocês abrirem amanhã, vai estar a data e a hora exata do momento que você está abrindo o arquivo. Então, essa função só não vai servir para esse negócio de data e hora de elaboração, porque vai atualizar, né? Pois é, por isso que eu coloquei só para agregar Só para informação. título de informação, né? Massa. Ela não tem uma forma de fixar, não, professor? Se eu quiser usar ou não. Não, aí você vai ter que colocar uma data manualmente mesmo, normal. Ah, entendi. Prof, Oi. eu coloquei agora essa função e ficou um número 4.476,8. Aí você vai fazer o seguinte, pode ser que a máscara que está lá em cima seja assim, ó, geral. Certo? Tem número. Está em número. Deixa eu ver aqui, ó. Está assim, né? Então, número. Muda para. Deixa eu ver aqui entre as máscaras. Eu acho que data de enviado não vai colocar a hora. Vai colocar só a data. Aí o que tu vai ter que fazer? Vamos lá, tu vai clicar aqui nas máscaras. Tá? Aí lá no final vai ter uma opção, ó, mais formatos de número. Ok. Tu vai clicar em mais formatos de número. E aí, dentre as máscaras, vamos ver se aqui em data tem uma máscara que dá data e A última? a última, na categoria data, a última opção tem data. Tem duas. Né? Uma é o padrão americano, que coloca a MPM, e o outro é o nosso padrão mesmo, que muita gente utiliza hoje em dia. E aí você vai dar OK. Verifica se deu certo. Deu certo. Obrigada. De nada. Tranquilo, né, turma? Essa planilha? Exercício 1. Tranquilo. Show. Tranquilo. Agora vamos para o exercício 2. A gente vai verificar como é o uso da função em outros cenários. Certo? E aí, no caso, vocês podem clicar aí para criar uma nova planilha. A gente tem essa tabela aqui, ó, cadastro de atleta. Beleza, pessoal? Eu estou fazendo várias planilhas dentro de uma pasta. De Tranquilo. todas as aulas. É melhor para mim, eu acho. Acompanha. Só que assim, ó, quando chegar no determinado número de planilhas, tipo 15, 16, é bom você criar outro arquivo, porque o arquivo pode ficar muito pesado. Certo. Beleza? Então, pessoal, construam essa tabelinha aqui, e aí eu vou mostrar até um outro exemplo de formatação aqui para esse código que a gente pode utilizar. A gente vai colocar uma nova categoria aqui, um novo cenário para o uso da função SIG. Então, eu vou pegar só uma água aqui, enquanto vocês constroem.
Professor? Será que ele saiu? Ele disse que ia beber uma água. Ah, tá. Desculpa, não prestei atenção. Obrigada. Voltei, turma. Professor, Oi. aquela função de puxar e ele fazer a sequência Hum, dos números, sim. como era ela mesmo? Porque eu botei um, aí ele repetiu o um. Aí eu Pronto. botei um, dois, aí ele repetiu o dois. Vamos lá. Eu Revisão. acho que eu ainda tô com... Revisão. Se você pegar um e puxar até o final, vai copiar. Mas se você for lá no último um, vai ter uma opção de autopreenchimento. Ao clicar em opções de autopreenchimento, você marca preencher série. Ai, é mesmo, sempre esqueço. Ou você pode fazer o seguinte: um, dois. Seleciona os dois e vem na alça de preenchimento do 2. Ele também dá a sequência. Como é esse final aí? Você Vai na já, alça de preenchimento. você já coloca o 1 e o 2 manualmente mesmo, e aí seleciona os dois, e aí na alça de preenchimento do 2, você puxa até o final. Entendi. Eu coloquei o 1 e o 2, mas eu só puxei a partir do 2, por isso que ele também não entendeu, né? Ah, tá. Ele vai colocar 2, 2, 2, 2, 2. Exato. Eu não lembrava que tinha essa opção. Eu sempre esqueço que tem essa opção. Obrigada. Nada.
Professor, tem mais alguma coisa abaixo dessa tabela para copiar? Tem sim. Eu posso baixar, pessoal? Baixa só um pouquinho para ir adiantando. Tira só o zoom, pessoal. Pronto. Isso, valeu. Aí, ó. Que bonzinho. Aqui tem uma grande vantagem com relação à aula no presencial. A aula no presencial dá trabalho de eu colocar a tabela no projetor para o pessoal visualizar, porque no laboratório de informática sempre vai ter um aluno ou outro que é que nem eu, cego. Né? Eu tenho 11 graus de miopia, ainda tenho astigmatismo. Aí tem uma certa fileira Eu sem tô no mesmo rumo, pessoal. 11? 11. Nossa, eu nem sabia que podia ter isso assim. Pois é. 11 no olho esquerdo, 11 no olho esquerdo e 7 no olho direito. Caramba. Aí, para completar, eu não posso nem fazer cirurgia, porque eu tenho um distúrbio na córnea, que a córnea é muito fina, e aí eu não Caramba. posso fazer a cirurgia laser. Professor, mas não tem uma certa idade que o grau para de aumentar? Tem. No meu caso, ele já parou de aumentar, porque passou dos 30, né? Mas parou de aumentar quando eu estava com o grau já elevado. Entendi. O meu, quando eu fui diagnosticado, né, com a miopia, essas coisas, aí o médico disse que estabilizar lá para os 23. Aí vamos ver, né? No meu caso, só estabilizou nos 30. Até o último exame de vista que eu fiz, foi exatamente com 30, eu estava com o mesmo grau do exame que eu fiz com 29 anos, há um ano atrás, né? Teve variação. Aí, como eu estava dizendo, como tem alunos que têm uma visão tão boa, aí eles não conseguem visualizar uma tabela na hora de construir ela através da projeção. É porque as primeiras tabelas do curso, como eu falei, a gente constrói do zero. Quando chega mais lá para a parte de intermediário, onde as tabelas vão ficando maiores, não tem condição de vocês construir. Vamos enviar, eu envio pelo WhatsApp, da forma que vocês acharem melhor. As tabelas que nós vamos utilizar na aula, no momento da reunião, fica melhor do que ficar produzindo uma tabela muito grande. Mas aí é bom que vai praticando, vai pegando a facilidade no uso da finalização. A função C nós iremos utilizar para classificar os atletas em suas respectivas categorias. Todo mundo já concluiu, pessoal, as tabelinhas? Já. Eu já, tá ok. Show de bola. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos começar nas de baixo, que são mais simples. Valores máximos, certo? Aqui a gente usa a função máximo para pegar os valores máximos das colunas que estão
acima, né? Respectivamente em idade, peso e altura. Aqui a gente não precisa fazer de um por um. Vocês podem dar Enter, né? E como os valores estão ao lado, a gente pode simplesmente puxar para o lado. Ei, professor, clica aí na fórmula de novo, por favor. Entendeu? Tá. Obrigada. Valores mínimos. Função mínimo, fez o esquema e a gente puxa para o lado. Então a gente tem então nós temos que o maior atleta tem 1,88 m e o menor atleta tem 1,51 m. A gente pode, inclusive, fazer isso aqui, pessoal. Eu não quero que a altura apareça 1,7, eu quero que apareça 1,70. Né? Eu adicionei uma casa decimal. Pronto, é isso mesmo. Professor, clique nessa fórmula aí de novo, da segunda linha. Pronto, valores mínimos. Ok. Vamos lá? E os valores médios são... Opa. Ó, galera, ó. O acento. A gente tem uma função que se chama média. E muito aluno acha que é a função média. Eu já ia dizer. Pronto, não é. Média é mediana. Vocês sabem o que é a mediana? Não, Sim. não tinha ouvido falar. Quem já estudou matemática financeira ou estatística, nem matemática financeira, nem que eu falei isso, mas quem já estudou estatística, sabe que a mediana é mais ou menos igual, parecido com o médio, o conceito é quase o mesmo. A mediana são os valores que estão mais próximos da média daquele intervalo. Quando eu der enter aqui, ele vai dizer que é 19,5. Né? Se eu fizer média, ele vai me dar 20,1, a média dos valores. Então, mediana e média são duas coisas diferentes. Na realidade, se você fizer o cálculo da mediana no papel, além do Excel, pode dar até mais de um valor. Pode dar 2 valores e tal. E aqui a gente puxa para o lado. Ó, deu 1,702. Né? Eu vou diminuir o número de casas decimais para deixar padrão. Então, a média é 1,70. Ei, professor, mas esse daí naquela primeira forma mediana lá não estava dando 19,5? Sim. Mas aí tem média agora. Não, a mediana é uma coisa, média é outra. Por isso os valores são diferentes. A mediana vai pegar, tipo, eu tenho 17, 19, 15, 18, 13. A maioria dos termos são menores do que 20. Então, a mediana vai puxar os valores mais para baixo, é diferente da média. Certo. Aqui é a função que nós já vimos, certo? Quantidade de atletas juvenis, quantidade de atletas profissionais e quantidade de atletas machos. Só que a gente precisa preencher a categoria 1. A categoria vai ser o seguinte, galera. Ó. Eu vou colocar aqui o seguinte, idade e categoria. Só para ter um caso aqui de comparação. 18, 30. Até 18 anos será juvenil.
Acima de 18 até 30 vai ser profissional. E acima de 30 vai ser master. Então a gente coloca, sei lá, vou colocar aqui um maior que 30. Até 18. De 19 a 30. Acima de 30. Nota que ele pegou ainda a formatação da mesma linha e aplicou ali para essa tabelinha que eu fiz. Então, o que nós iremos utilizar aqui vai identificar esses dois valores. Então, a gente precisa entender que aqui o se ele já começa a ficar um pouquinho mais complicado. No nosso caso anterior, nós só tínhamos duas respostas, dois resultados. Ou era aprovado ou era reprovado. Não tinha um terceiro valor aí envolvido. Aqui nós temos três respostas, três resultados. Então, como é que ficaria? Se eu fosse trabalhar apenas com juvenil e profissional, ficaria assim, se a idade for menor ou igual a 18, qual é o meu valor verdadeiro aqui, pessoal? Juvenil. Exato. Se for até 18, juvenil. Se não, ele vai ser Profissional. Mas tem que colocar de novo, não? Não precisa. Ó, vamos fazer de conta que estamos trabalhando apenas com atletas juvenis. Dois. Entendi, juvenil profissional. A função vai verificar se for menor ou igual a 18 é juvenil. Se não, é porque só pode ser maior que 18, então deve ser profissional. Você não precisa colocar outro teste lógico, pessoal. No outro caso, a gente não precisou fazer. Se a média for maior ou igual a 6, aprovado. Se for menor que 6, reprovado. A gente não precisou fazer isso. O Excel ele já pega essa condição. Se isso for verdade, é juvenil. Se isso aqui não for verdade, ele é profissional. Ao dar Enter, ele vai verificar e nos jogar os resultados. Vou deixar aqui a função de novo. Ó. Tranquilo? 18, juvenil. 15, juvenil. 13, juvenil. 17, juvenil. Todos os outros têm mais de 18, portanto, são atletas da categoria profissional. Professor, deixa essa fórmula aí, eu estou copiando, tá bom? Sim, aí, pode ir. Você bateu o martelo aí, eu continuo. Pessoa, tem que fazer essa tabelinha ali que você fez, do idade e categoria? Não precisa. Eu coloquei só para ter uma referência. Se você quiser criar, para ter uma referência também, tudo bem. Não precisa. Tá. Pronto, professor, pode prosseguir. Só que aqui tem a seguinte situação. Eu não estou trabalhando só com 2 resultados. Eu tenho 3 resultados. Afinal, eu preciso que ele identifique quais atletas estão na categoria Master. Então, aqui no caso, tem esse sujeito aqui, tem que ser classificado como Master. Então, eu tenho 3 respostas. Nesse caso, eu preciso utilizar um se dentro de outro se. Olha, pessoal. Então, como é que vai ficar aqui? Ó?
Se E3 for menor ou igual a 18, juvenil. Esse é o valor verdadeiro. Agora, eu preciso gerar uma nova condição. Que é, olha que eu comecei outro se depois do valor verdadeiro. Agora, se E3 for maior que 30, ele é macho. Ponto e vírgula. E se não for nem isso aqui e nem isso aqui, só pode ser o que restou. Profissional. Só eu diminuir aqui um pouquinho. E agora sim, ó. Fechamento de parênteses obrigatório, porque eu abri 2 parênteses, eu preciso fechar 2 parênteses. Professor, Oi. ó, aqui na minha fórmula eu escrevi assim, ó, igual, né, se, aí eu selecionei a idade 20, menor ou igual a 18, aí ponto e vírgula, aí escrevi entre aspas, aspas duplas, juvenil, ponto e vírgula, aspas dupla, profissional, ponto e vírgula não, aspas dupla, profissional, e fechei o parênteses. Aí, no caso, ele vai servir para 2 coisas, ou para dizer que é juvenil, ou para dizer que é profissional. Aí, agora, para aplicar o terceiro, eu tenho que, como é que se diz? Excluir fechar o aspas duplas, como é? É porque como é que funciona? Quando você tem um se, me dá direito a 2 resultados. 2 se me dá direito a 3 resultados. 3 se me dá direito a 4 resultados. Então, sempre a quantidade de resultados vai ter um a mais e a quantidade de se que você vai utilizando dentro da função. Sendo que o último se vai ser sempre o que abrange a maior quantidade de resultados. E ele analisa de dentro para fora, pessoal. Como é que ele vai fazer? Ele vai analisar primeiro aqui, ó. Se o E3 for maior do que 30, master. Se não, profissional. Depois ele vai analisar se esses valores são menores ou igual a 18. Se são menores ou iguais a 18, então não vai ser nem master, nem profissional. Vai ser juvenil. Ah, então eu tenho que tirar aqui o profissional, né? Aí depois do juvenil, do ponto e vírgula, e começa o outro assim. Isso, exatamente. Só que assim, pessoal, ó, a gente vai com calma, porque eu estou mostrando esse si agora, mas a gente vai, mais à frente, a gente vai trabalhar direitinho com essa questão do si aninhado, que é o si composto, é um si dentro de outro si. A princípio, a gente que viu o si pela primeira vez, já está vendo o si composto. Então pode ser que o pessoal que a gente está assustando aí e tal, mas a gente vai entender isso aqui direitinho. Professor, A princípio, só para ver se deu certo. Agora sim apareceu um master aqui. Diga. uma dúvida. O senhor falou dessa questão da ordem, né, dos termos. Sim. No caso, se eu invertesse a fórmula, porque ficou a sequência master profissional no segundo bloco de si, né? Se eu invertesse, botasse profissional na frente, master depois e também alterasse as referências das células, ela faria o resultado do mesmo jeito? Sim, Não? Você poderia fazer assim, ó, começando de baixo para cima. Se E3 for maior do que 30, master, ponto e vírgula. Se E3 for menor ou igual a 18, juvenil. Sempre tentem deixar profissional por último. Por quê? Porque profissional é complicado. Você tem que indicar que o valor está entre 19 e entre 30. Ah, entendi. Pode fazer isso. É porque a referência dele é maior pelo o intervalo de idade, no caso, né? Isso.
Para poder especificar o profissional de forma adequada, você teria que usar a função E. Porque tem a Entendi. função E no Excel, que ela geralmente é se, E. Aí você pode exemplificar dois testes lógicos e tal, mas isso é assunto para outro momento. Certo. Aí, pessoal, quando a gente fizer assim, né, quando for composto, aí a gente tem que fechar fechar o parênteses 2 vezes, né? Ou mais, se eu estivesse trabalhando com 4 Cs, aqui um dentro de outro, aí eu teria que fechar 4 parênteses. Que apareceu aqui, eu botei só um, aí o Excel corrigiu para mim. Isso, ele corrige, ele diz que parece uma notificaçãozinha, uma mensagem, e aí ele pergunta se você aceita a correção e tal. Tranquilo? Tranquilo. Pessoal, Oi. se eu fechar o primeiro parêntese em master, não dá certo? Não. Não por quê? Porque, tipo aqui, ó, você vai estar fechando o se antes da hora. Você não vai, essa função aqui, esse se aqui, ó, ele vai estar sem valor falso. Só vai ter valor se verdadeiro. Só vai ter valor verdadeiro, no caso. Então, ó, como é que funciona mais ou menos aqui, pessoal? Nesse meu primeiro se, esse é o teste lógico e esse é o valor se verdadeiro. E qual é o valor se falso desse se? Essa outra função todinha é o valor se falso. Aí dentro desse valor se falso eu tenho um se, um teste lógico com valor verdadeiro e valor falso. Tranquilo, turma? Entendi. Imagina É que ou é Tranquilo. juvenil ou é master. O que sobrar nesse caso aí vão ser os profissionais. Exatamente. Show, professor. Muito legal. E que pela lógica ficaria mais fácil, né? No caso, se a gente tivesse como essa função que o senhor mostrou, que vai ensinar depois. Se porventura a gente esquecesse desse algum problema, você poderia fazer dessa forma, porque pela lógica o que restasse seria justamente a categoria que ela tem um intervalo maior de idade, né? Exatamente. Oi. Pronto, mas porque eu tô dando um tempinho para ver se vocês copiam, todo mundo já copiou. Pronto, Não, pra sim, mim porque tá de ok. repente ficou todo mudo aqui, achei que eu tivesse caído. Então aí, pessoal, vocês já podem utilizar as funções conte.se para determinar a quantidade de atletas de cada categoria. Lembram-se da função que nós utilizamos na planilha anterior? Eu não lembro não, mas eu vou olhar agora e dizer. Sim. Então vamos lá, né? Vamos contar no intervalo de H3 a H12 quantas vezes a palavra juvenil se repete. E eu vou dar uma outra dica para vocês, já já. Que pode até facilitar um pouquinho aqui nesse caso. Mas nesse primeiro momento, ó, vou dar Enter, 4. Certo? No intervalo final. E A pessoa volta na fórmula. sim, deixa só, eu vou
aplicar aquela função para exibir as funções que estão sendo mostradas aqui. Ó. Isso não dá certo se clicar e arrastar, não, né? Tipo, do juvenil para baixo. Dá, mas eu vou já explicar como é que dá. Mas vai ter que trocar a palavra no final, não? Eu fiz justamente isso. Eu fiz primeiro o juvenil, arrastei, e embaixo coloquei profissional e master. Lembra que o intervalo vai mudar também, viu? Quando você arrastar para baixo. Não vai ser de H3 a H12, vai? Quando você puxar para baixo, vai ficar de H4 a H13. E esse profissional aqui vai ficar fora da contagem. Tem que ter travamento, ainda tem isso daí. Bem lembrado. Acho que eu consegui, professor. Vamos lá, pessoal. Se eu quisesse fazer essa função de uma maneira mais fácil, olha o que eu teria que fazer. Primeiro de tudo, se eu vou puxar para baixo, aqui, pessoal, se eu vou puxar para baixo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é travar esse intervalo aqui. Ó. Vocês lembram do atalho para travar, que vimos ontem? Bota o cifrão na frente do H3. Colocar cifrão. Cifrão, mas a gente tem um atalho do teclado através da tecla F4. F4. Ó, eu vou selecionar esse intervalo aqui, ó. Eu vou pressionar F4. Pronto, já travou. E agora, eu não posso simplesmente selecionar profissional, selecionar juvenil aqui e para baixo. Eu posso selecionar aqui, ó. Nessa tabelinha que eu botei juvenil, profissional e master, notem que eles estão agrupados exatamente um abaixo do outro. E agora, se eu der Enter e puxar para baixo, ó, vai dar os mesmos resultados. Ó. Viram aí? Então, algumas coisas, alguns artifícios vocês podem utilizar para melhorar a obtenção de resultados aí. Fórmula aqui, caso vocês... Professor, vamos só fazer de novo, por favor, que eu não acompanhei. Tem sim, ó. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa é, se eu vou puxar para baixo e eu quero manter o mesmo intervalo que eu estou utilizando na fórmula, eu quero que esse mesmo intervalo seja usado nas células de baixo, então eu tenho que me certificar que esse intervalo está travado. Selecione. A vantagem do atalho F4 é o seguinte, ó, assim que eu selecionei, ó, selecionei o atalho, pressionei F4. Ele já travou o intervalo para mim. Todo o intervalo foi travado. Ó. H3 a H12. Ele travou tudo. Então, se eu puxar para baixo, ele vai usar esse mesmo intervalo para todas as células sem mexer, sem alterar nada. Primeira etapa, para poder usar o de preenchimento concluído. Segunda etapa, eu preciso pegar o termo juvenil em um local onde esteja exatamente juvenil, profissional e master agrupado um abaixo do outro, para que na hora que eu puxe para baixo, o intervalo bata com essa outra tabela, com essa outra matriz de referência, e aí meus resultados saiam iguais. Onde é que eu tenho? Eu tenho nessa tabelinha que eu criei aqui, ó. Ah, agora entendi, por isso da tabela, né? Isso, eu tenho um juvenil aqui, ó, seleciono. Fazendo isso agora, não travo o juvenil, não travo o K2, porque se eu travar, ele vai contar juvenil para todo mundo. Eu quero que ele pule para baixo e pegue profissional, pule para baixo e pegue master. Então, vou dar Enter. E agora, quando você puxar para baixo, você consegue
com que o resultado apareça sem que tenha que fazer manualmente um por um. E não precisa travar o K porque, como é na direção para baixo, né? Sempre não vai sair, né? Exatamente. Professor, Oi. o senhor pode só revisar a explicação do cifrão, porque eu sei que ele travou tudo, mas eu ainda fico meio confuso nessa questão quando ele está na frente da letra e na frente do número. Aí eu queria só que o senhor revisasse essa parte do cifrão, o que é que ele o que é que um trava e o que é que o outro trava. Pronto, vamos lá. Aqui eu tenho um cifrão antes da letra H. Cifrão antes da letra H significa que eu estou travando somente a coluna H. Então, se eu puxar para o lado, vamos dar um exemplo prático aqui. Ó. Eu vou dizer que o valor da célula A23 vai ser igual a A3, que é 1. Quando eu der Enter, vai aparecer 1. Se eu puxar para o lado, a célula P23 vai dizer que o valor é Maria Rosângela da Silva. Porque quando eu puxei para o lado, a célula seguinte pegou a referência ao lado de A3, ó, B3, que é Maria Rosângela. E se eu for puxar para o lado, ele vai pegar feminino, que é o que está ao lado de B3, ou seja, B3, ó, feminino. Notem que todas essas minhas células continuam na linha 3, mas saíram da coluna A. Aqui não é mais A3, é B3. E aqui é C3. Mas se eu vier aqui no A3 e colocar o cifrão antes do A, para o lado, ele vai dizer que tudo é 1. Porque eu travei o A. Como eu travei o A, vai ser A3 para todo mundo. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, cifrão antes da letra trava a coluna. Se eu puxar para baixo, vou tirar o cifrão aqui. Ó. Se eu puxar para baixo, ele vai dizer que a referência de A24 é A4. E a de A25 é A5. De A26 é A6. Ou seja, continua sendo A para todo mundo. O que muda dessa vez é o número, é a linha. Aqui é 3, aqui passa a ser 4, passa a ser 5, passa a ser 6. Mas por que a linha é 3, pessoal? Você está na linha 23? Não, eu estou dizendo que o valor da célula A23 é igual a 3. O que tem dentro da célula A3? Então, eu estou dizendo que a informação é igual ao que está naquela célula. Ah, tá, entendi. Beleza? A4, qual é o valor da célula A4? A célula A4 é 2. Por isso que aqui aparece 2. E assim por diante. Ó. A5 é 3. Tranquilo? Tranquilo. Se eu colocar o cifrão antes do 3, vai ser A3 para todo mundo embaixo. Ó. Portanto, vai ser 1 para todo mundo. A3, A3, A3. Tranquilo? Porque lá no A3, lá em cima, né, é o resultado 1, né? É o código 1. Exatamente. Cifrão antes do número trava a linha. Então, eu estou travando linha 3. Se eu colocar o cifrão antes do A, eu vou estar travando a coluna A. Nesse caso aqui, eu coloquei cifrão antes do A e antes do 3. Então, eu estou travando especificamente a célula A3. Então, como eu travei tudo, eu posso tanto puxar para o lado, quanto puxar para baixo, que vai ser 1 para todo mundo. Ó. A3, 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 A3. Tudo é A3 porque eu travei simplesmente a célula toda. Beleza. Beleza. Show de bola. Então, como eu quero que essas 3 células
Para o CONTE-SI das 3 células, eu quero que todas utilizem o intervalo de H3 a H12. Portanto, eu travei todo o intervalo. Fazendo isso, quando eu puxei para baixo, eu me certifiquei que todas as células estão pegando o mesmo intervalo. Tranquilo? Tranquilo. Eles estão usando o intervalo como é que se diz? Da categoria, né? Tá travado ali na categoria e tá usando a outra referência daquela coluna que a gente fez, né? Exato. Juvenil. É isso? Isso, exatamente. Porque o K2, K3 e K4, que é justamente essa tabelinha aqui do lado. Beleza? No caso, aí é só uma segunda opção que você está dando, né? Só a segunda opção. E eu, sendo bem sincero, eu acho melhor do que digitar. Porque, vamos ver o seguinte caso. Digamos que eu tivesse aqui, eu tivesse mais categorias. Eu tivesse assim, atleta mirim, até os 15 anos. Até os 13. Pronto, atleta mirim dos 8 aos 13 anos. Atleta juvenil, dos 14 aos 18 anos. Atleta profissional, dos 19 aos 30. Aí, master, dos 30 ao 40. Sênior, dos 41 aos 60, que são já categoria de idosos e tal. Para atleta, ou seja, eu tenho 5 categorias diferentes, ou 6 categorias diferentes. Aí, digamos que eu tenha... Aí eu tenho aqui entre, sei lá, eu tenho 8 categorias de atleta. Atletas femininos, atletas masculinos e tal. Enfim, eu tenho 8 categorias, 9 categorias. Eu vou fazer um CONTE-SI para cada um, escrevendo manualmente, entre aspas, feminino, masculino, idoso, mirim, juvenil, profissional. Vai demandar tempo, não vai ter certo. Que também, no caso, ia mudar na categoria, na função SI. Teria que colocar mais de uma vez, no caso. Pois é, só que aí, nesse caso, mais à frente, próxima semana, provavelmente. Amanhã não, porque amanhã eu vou querer fazer uma revisão zona geral do SI mais uma vez, e de outras funções que nós vimos aí no decorrer da semana, e explicar a questão da classificação condicional. Mas próxima semana a gente vai ver uma função que é melhor do que isso aqui, ó, melhor do que usar isso aqui. Melhor do que usar o SI composto. Pô, já gostei a beça desse SI. Esse SI é bom, mas esse eu gosto muito também. Não, eu também gostei, cara. Muito legal. Nunca tinha visto isso, não. É ótimo para exercitar a lógica. Esse SI, essa função. É ótimo para exercitar a lógica. Vamos fazer o seguinte, galera. Quero que os códigos sejam exibidos não assim. Eu quero que seja assim, ó. 001, 002, 006, tal, como se fossem 3 dígitos. Só que quando eu dou Enter, ao colocar 001, o Excel não deixa. Aí fica só 1. Porque é o famoso 0 à esquerda. 0 à esquerda não tem valor, então o Excel desconsidera. Como é que eu faço para que os valores dessa coluna apareçam todos em 3 dígitos? Vocês vão fazer o seguinte. Primeiro, vocês vão selecionar toda essa coluna. Vocês podem fazer assim, selecionar toda a coluna. Todo mundo selecionou? De 1 a 10? Sim. Show. Sim. Agora a gente vai ver aqui, ó, nas máscaras do grupo número, clicando aqui na setinha. Não temos aqui, ó, nenhuma máscara que me dê essa opção. Então a gente vai lá no final, em mais formatos de número. Vai abrir essa janela aqui para a gente. A gente vai criar, lá na categoria personalizada, a gente vai criar uma nova máscara. Já que o Excel, ó, nem aqui o Excel dá essa opção de máscara. Nota que tem máscaras interessantes, pessoal. Ó. Horas, minutos e segundos, caso você queira aplicar, que naquela célula aparece a informação, horas, minutos e segundos. Aí tem formato de telefone, enfim.
Só que eu quero que apareça 001. Então, o que nós vamos fazer? Ao clicar em personalizado, vocês vão clicar nesse 0 que aparece embaixo de geral. Beleza? Então, tipo 0 é a máscara que me mostra o valor com apenas um dígito. Por isso que aparece 1 sozinho. Se vocês adicionarem mais um 0 aqui, ó, vai aparecer 01. E se vocês colocarem mais um 0, vai aparecer 001. Então, é como se um 0 fosse um caractere qualquer, nesse caso acaba sendo um 1. E os outros 2 zeros vão completar a minha informação. Fazendo isso, vocês vão clicar em OK. Clicando em OK, a gente vai ter essa informação aqui, ó, 001, 002. Né? Tranquilo, pessoal? Aqui no meu ele já sugeriu o 000 antes. Ótimo. Né? Se ele já sugere, qual é a versão do Excel que você utiliza? É o 2016? É o mesmo que eu uso ou é outra versão? Alô? Ai, tá desligado. Qual era a versão? Eu acho que é 2019. Eu comprei uma licença recente. Existe o 2019? Sim, existe. Na realidade, as melhores versões de Excel atualmente é o do Office, né? O Office 365 e o Office 2019. O meu é 2019, Eu mas acho não que o meu é sugeriu, não. Então, Aqui é o meu é 2016. Ah, o meu deve ser 2000. O teu é qual? É porque eu vejo muito de configuração diferente no o seu, tem muitas coisas diferentes no meu, aí eu acho que o meu é de 2000. Não, acho que não. Não, tô brincando, o meu é de 2016. Tranquilo. Pessoal, só um instante aqui, viu? Rapidinho. No baú, quer dizer. Então, pessoal, o exercício 3 não vai dar tempo a gente fazer hoje, mas no caso ele fica para amanhã. Ele vai servir como uma revisão, a tabela é até um pouquinho maior. Certo? Tem os descontos em tabelas, as tabelazinhas com as faixas de desconto, ainda vou até colocar os descontos aqui. Então, vocês podem até salvar esse arquivo e amanhã podem abrir ele de novo e criar uma nova planilha para a gente trabalhar no exercício 3. Pessoal, dúvidas? Vocês querem que eu explique mais uma vez alguma fórmula que a gente viu hoje? Algum método? Professor, Diga. na sua planilha tem umas linhas que não tem. Foi nas bordas, tipos de bordas que você colocou? Linhas, como assim? Tem umas que não tá mostrando, umas linhas embaixo. Tá bem. Porque acho que tá claro, se eu não me engano. Tá bem clarinho, no caso. Aqui no meu também é assim. Entre se Maria Paula, Anderson Luiz. Como se tivesse apagado. Anderson Luiz, não tem a linha. Não tá mostrando a linha. Sério? Aqui tá mostrando. No meu eu acho que é por causa da... O meu tá mostrando. Às vezes é a visualização mesmo. Deve ser a resolução da tela. Isso, do aplicativo também. No meu é assim também. Alguns é escuro e outros mais clarinhos. Talvez a iluminação do monitor. Só um detalhezinho. Agora sim. Então, galera, eu vou postar essa aula também hoje lá, beleza? Para quem quiser rever, a nossa colega Manu acabou não entrando de novo, eu espero que ela esteja acompanhando conteúdo. Professor, no caso tem atividade 1 e 2 até agora, né? Exatamente. Uma até amanhã e a 2 já para fazer. Exatamente. Certo.
Então, turma, por hoje podemos encerrar. Professor, Diga. acabei de enviar aqui a atividade número 1, tá certo? Aí, o senhor pode me passar um feedback depois, quando o senhor ver? Posso sim. Show. Então, pessoal, é isso. Certo? Amanhã nós vamos fazer uma revisão grande e adicionar mais algumas coisas, né? Porque eu acho que dá para ficar. A gente não tem tanto conteúdo assim que então a revisão vai ocupar todo o horário da reunião. Beleza. Beleza, pessoal? Então, Tranquilo. boa noite para vocês. Nos Boa encontramos noite, professor. nesse mesmo local. Até amanhã. Boa noite, gente. Até amanhã. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até amanhã.